Foco em você. Pois é, 9h27. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos também agora com o nosso convidado que está chegando ao vivo no Jornal Gente deste sábado, Evaristo de Miranda. Foi pesquisador durante décadas da Embrapa, esteve ali ligado aos grandes projetos da agropecuária brasileira, tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França, autor de muitos livros, um grande conhecedor de questões ambientais e ligadas à agricultura do Brasil. Sempre conosco aqui na Band, na Rádio Bandeirantes, né, Evaristo? Bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente de Sábado. Bom dia, Thaís. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Parece que tem um ruidinho aí no lugar onde você está, como se fosse um aspirador ligado. Não tem nenhum aspirador ligado aí não, né, Evaristo? Não, tem um ar-condicionado, estou desligando. Agora já melhorou a qualidade da ligação. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, Evaristo. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes, a todos que nos acompanham. Obrigada, Evaristo. Tanto ouvinte falando sobre preço de alimento, que eu queria começar a nossa conversa com você abordando esse assunto. O que é que está acontecendo na prática? O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimento, vendo aqui dentro preços disparando. Como é que você pode explicar isso para a gente, Evaristo? Acho assim, de uma forma simples, não é? Mas também evitando de ser simplista, você tem duas grandes coisas a considerar. Primeiro é a questão macroeconômica mesmo do país, não é? Veja o nível que está o crédito, né? A taxa de juros no Brasil. Quer dizer, quando isso vai subindo, isso encarece todos os setores que utilizam crédito, né? E é o caso da agricultura. Quer dizer, a agricultura depende de crédito anualmente, então uma taxa de juros como essa é praticamente impagável para muitos produtores rurais, não é? Então você tem uma situação do país claramente manifesta, dada, né, na questão da taxa de juros, que vai afetar a oferta mesmo. Existe até dinheiro sendo ofertado, não é que falta crédito, não tem gente com condição de tomar esse crédito, não é? Então você tem aí uma série de reflexos já na produção de ordem macroeconômica. Também o governo, se você comparar o que o governo deu para a Lei Rouanet, não é? Que foram bilhões e bilhões, comparar o que ele destina para o seguro agrícola é ridículo, né? Então, diante dos problemas climáticos que acontecem, agricultura sem seguro e, por último, uma logística, né, que não avança nos portos, nas estradas, os investimentos. Pelo contrário, a gente tem ponte caindo, a logística se degradando. Então, nós temos uma situação macroeconômica muito séria e é claro que ainda quando aumenta o combustível, ainda você tem aumento no custo, nos fretes, né? No transporte para esse produto chegar ao consumidor, né? Da parte da agricultura, os agricultores continuam produzindo, né, com produtividade, com rentabilidade, com custos baixos. Inclusive, esse é o que explica até a competitividade da nossa agricultura. Mas nós temos uma questão macroeconômica. E vários ouvintes reclamaram aí, evidentemente, dos impostos, né? Acima de tudo isso, tem um aumento da taxação sobre a agricultura. Quer dizer, a agricultura está sendo agora violentamente taxada. Não vou entrar no detalhe, mas até os governos estaduais estão achando que a agricultura tem dinheiro, que tem que morder na agricultura, né? Como que tudo isso não vai ser incorporado, se refletir nos preços? Falou bem lá um dos primeiros comentários que você colocou aí no ar, não é? Aquela pessoa dizendo, basta reduzir os impostos, esses preços caem. É verdade. Evaristo, dentro desse quadro, acho que deu para entender muito bem o que está acontecendo em termos de pressão, mas assim, o governo federal tem feito uma comunicação que é a seguinte: sabemos que os alimentos estão mais caros e vamos fazer alguma coisa para ajudar você, consumidor. O que é que está na mão, de fato, do governo federal? Bom, primeiro, baixar os impostos, né? Baixar os impostos. Segundo, controlar os gastos, equilibrar as contas, né? Para não lançar essas expectativas que agora, inclusive, um grande grupo de banco do Brasil, né, acaba de lançar perspectivas muito negativas, né, para a economia brasileira. Então, se o governo não reduzir seus gastos, né, um nível de gastança muito alto, né, não melhorar a qualidade desses gastos, né, se o governo não reduzir impostos, etc.,
Bom, nós vamos continuar com uma moeda que vai perder valor, não é? O dólar, na agricultura, grande parte da produção é dólar, não é? Então o governo precisa arrumar a sua casa, não é com medidas assim locais, eu vou fazer um estoque, eu vou fazer, não sei, um centro de abastecimento, vou dar uma bolsa feijão com arroz. Isso não se resolve assim, né? Nós temos aí problemas estruturais e não foi falta de avisar, eles estão se agravando no Brasil. O cenário não é muito bom, não é muito bom mesmo. E é claro que a inflação nos alimentos, ela atinge sobretudo a população mais pobre, né? Quer dizer, não é só picanha que não chegou, né? Está faltando café, está faltando frutas, legumes, porque os preços estão acima do poder de compra das pessoas, né? Esse movimento, Evaristo, de impostos, de preços de alimentos mais altos, nesse momento, é algo brasileiro ou se reflete em outros países também? Porque eu me lembro, por exemplo, durante a pandemia de Covid, que houve aquela inflação gigante que pegou o mundo inteiro por questões logísticas e ligadas à própria quebra da produção gerada pela Covid. Hoje, o que está acontecendo aqui é só aqui ou acontece em outros lugares também? Olha, isso depende um pouco do tipo de produto, não é? Alguns produtos têm alguns ciclos, mereceria até uma análise melhor o caso da carne, mas, por exemplo, o café hoje ele está em alta no mundo inteiro, porque tem uma demanda muito grande por café e houve perda na produção. O Brasil produziu aí 5, 6% a menos por razão climática, a Indonésia teve prejudicada a sua safra de café, o Vietnã teve prejudicada a sua safra de café. Então, por exemplo, o café no contexto mundial atingiu agora preços que praticamente nunca atingiu na história, né? Então, o café está caro mesmo no mercado internacional e vive essa alta de preços, né? Mas isso já não é o que está acontecendo com a soja, nem com o milho, depende um pouco dos produtos. Mas existe sim alguma coisa de alta de preços nos mercados internacionais. Mas o Brasil, ele exporta pouco do que ele consome aqui. Por exemplo, na carne bovina, não é? O Brasil exporta cerca de 30%. 70% da produção de carne bovina é para o mercado interno brasileiro, não é? É para o mercado interno brasileiro. É importante você tocar nisso, viu, Evaristo? Porque enquanto você está aqui falando, eu estou acompanhando a manifestação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp e muitos falam o seguinte: puxa vida, os produtores mandam tudo que é bom do Brasil para fora e aí a gente fica sem aqui, o preço sobe e a qualidade é menor. O que é que tem de verdade, o que é que tem de mentira nesse tipo de visão que a gente sabe que é uma visão bastante comum, né? Essa é uma visão equivocada, né? Não corresponde à realidade. Quer dizer, o Brasil, como eu dizia, no caso da carne bovina, por exemplo, exporta cerca de 30% da sua produção, 70% é para o mercado interno, não é? Se olhar a produção de ovos do Brasil, produção de legumes, a produção de frutas, né? É impressionante. Por exemplo, o Brasil, ele é o terceiro produtor mundial de frutas, o terceiro produtor, mas ele é o 23º na exportação. Ele exporta muito pouco, tudo que você produz, não é assim, de banana, enfim, diversas frutas, vai para o mercado. Nós somos exportadores grandes de suco de laranja, né? Uma fruta processada, mas no resto das frutas é o nosso mercado interno aqui que é abastecido. E entre o frango que o Brasil exporta para o Japão, super exigente em qualidade, o frango que vai para a Europa e o frango consumido pelos brasileiros, não tem diferença nenhuma. Todos seguem o mesmo padrão de qualidade. Hoje os mercados são globais, né? Não se pode imaginar uma coisa assim. Agora é claro que, por exemplo, no café você tem classificações, né? Então, cerca hoje já de quase 25% do café que o Brasil exporta, ele tem algum tipo de certificação, não é? É um café sustentável, é um café orgânico, é um café de muita qualidade, etc. Então, existem certificações até locais, né, para o café, como existe para o vinho, para outros produtos agrícolas, né? Mas não há essa diferença entre o que a gente exporta. E a maioria das coisas que a gente exporta são commodities, não são coisas que vão diretamente para a mesa do consumidor, salvo, como estamos dizendo aqui, no caso das carnes, né?
Evaristo de Miranda falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio, também pelo streaming, pelo YouTube. Evaristo, queria te perguntar o seguinte, a perspectiva de uma safra recorde para 2025. Você confirma essa boa expectativa que hoje é anunciada pelo governo federal e pelas entidades ligadas à agricultura e, de alguma forma, isso pode ajudar a tirar ali o fôlego da subida de preço dos alimentos? Eu acho que isso pode ajudar um pouco, mas não muito. Nós vamos ter uma grande safra, inclusive a safra do Mato Grosso. Nós estamos tendo agora a abertura, né, da safra do Mato Grosso, lá perto da região de Sinop, né, o evento de abertura da safra, da colheita da soja, mas o Mato Grosso vai surpreender, ele vai produzir mais ainda do que se estava esperando, né? Então é claro que tudo isso ajuda, porque quando você de manhã escova os dentes, é soja, tem lecitina de soja na pasta de dente, não é? Quando você toma leite de manhã, é soja, porque o concentrado de soja alimenta as vacas e ajuda a produzir leite. Se você come queijo, é soja. Se você come salame, presunto, mortadela, é soja. A principal fração proteica que alimenta os suínos é soja, não é? Se você come ovos, é soja, porque o que alimenta as galinhas é soja. Então as pessoas às vezes não se dão conta o quanto essa soja é fundamental no nosso cotidiano. A gente passa o dia comendo soja, claro, soja que foi transformada pelas aves, pelos suínos, né, pelos bovinos, etc. Né? Então, é claro que isso ajuda, né? Uma grande produção nacional ajuda, o preço do óleo de soja, tudo isso. Mas, se o governo não equilibrar suas contas seriamente, se ele não conter seriamente suas despesas, quer dizer, imagine um governo que passa para mais de 35 ministérios, você cria ministérios, cria cargos, não é? Está abrindo concursos, quer dizer, nós temos um gasto público inacreditável, recorde, né? Déficit nas estatais, déficit nas contas públicas. Como que isso não vai se refletir na moeda, não é? No câmbio, na inflação? Então, por mais que a agricultura produza, entendeu? Se o preço da gasolina continuar subindo, o preço do diesel, só o frete já vai impactar em todo o custo desse transporte, né? Um governo que não está agindo fortemente, não tem plano algum para a logística nacional, como é que você vai armazenar essa safra? Ela vai se perder em muitos casos, etc. Né? Então, assim, essa safra ajuda, não é? A safra de milho, uma boa safra de milho safrinha, que agora a nossa grande safra de milho ajuda, porque isso entra na alimentação animal, entra em tanta coisa, né? Mas não basta, quer dizer, o governo tem que fazer a sua parte. A parte que cabe à variação do dólar em preço de alimentos, Evaristo, como é que você pode explicar para a gente também? O dólar chegou a bater em 6,22, a gente não pode dizer que ele está barato hoje, 5,77, 78, mas está um pouco menos alto do que estava no fim do ano passado, por exemplo. O que é que se usa de insumo em dólar na agricultura e o quanto que essa alta e depois o recuo tem algum tipo de influência no preço final dos produtos? Você falou é fundamental, as pessoas têm que entender isso. O Brasil, ele tem a agricultura um calcanhar de Aquiles enorme, que são os fertilizantes. A gente importa cerca de 90% dos fertilizantes, quer dizer, os adubos, cloreto de potássio, vem do Canadá, vem da Rússia, vem de outros países. Evaristo, e esse é um custo representativo dentro do geral da produção agrícola? Enorme. Esse custo, junto com o custo dos defensivos, que também em grande parte são importados, as moléculas, etc., tudo isso é dólar na nossa agricultura. Olha, você come tomate todo dia, certo? A semente de tomate é importada, entendeu? Todas as sementes que planta tomate no Brasil, elas são importadas. A maioria das sementes de hortaliça, você come alface, verduras, etc., grande parte das hortaliças, as sementes são importadas, né? Elas são tão caras, para você ter uma ideia, que enquanto você compra assim 100 gramas de semente ou 1 quilo de semente, no caso, por exemplo, das sementes de tomate, é por unidade, é por 1.000 sementes que o produtor paga, não é? Então, assim, tudo isso depende do dólar. Quando o dólar sobe, aumenta todos os custos de produção para os agricultores, né? E o agricultor aumenta antes de produzir, quer dizer, ele já tem que esses adubos ele já comprou, não é? Ele já está preparando a próxima safra. Isso já impacta cedo, antes mesmo da produção lá na frente. Mas você levantou
aí esse outro ponto que é essencial na questão do dólar. E é simples, né? A situação não está pior nesse momento, porque o mercado está entendendo que no Banco Central, o Galípoli, essa nova diretoria, ela vai continuar seguindo uma política, vamos dizer, racional, não é? De razoabilidade, no caso da moeda, né? Então, essa perspectiva que o Banco Central vai continuar sério, bom, isso está ajudando também, porque senão, o último lugar onde tudo isso vai bater é no dólar, é na inflação. O governo não tem como controlar isso. Ele pode até, no IBGE, ele pode apresentar os números que ele quiser de um monte de coisa, não é? Pode até forçar juros, como alguns governos fazem, não é? Controle de taxa de juros, mas na moeda, no dólar, não tem como, não tem como. Evaristo, então hoje eu estou aqui para perguntar os porquês, até para a gente entender um pouco melhor essa cadeia de produção. Por que o Brasil não produz fertilizante? Por que não produz defensivo? Por que importa semente de tomate? Não tem nada disso aqui? A agricultura hoje, como em qualquer outra atividade, hoje é uma agroindústria, é uma atividade muito complexa, as pessoas não se dão conta, né? Às vezes, em reunião, eu distribuo para as pessoas semente de algodão, não é? Semente de soja, semente de tomate. E eu falo para elas, olha, tem mais tecnologia incorporada nisso do que nesse meu celular, não é? Mas vocês não imaginam isso. Mas, na realidade, ninguém, como quando você faz um carro, você faz um avião, um país não produz tudo que ele não produz tudo. Então, primeiro tem um lado realmente da inovação, da tecnologia. Quer dizer, se você não investe em pesquisa, você não tem capacidade de produzir, não é? Novas linhas genéticas, novos avanços genéticos nas suas sementes. A semente é o alicerce da casa. Quer dizer, se você não tem semente de qualidade, não adianta, você pode pôr adubo, pode pôr terra, pode cuidar, pode plantar, tudo, mas não adianta. Então, semente, tudo isso é genética, é pesquisa. Agora, quando você vê a situação em que se encontra hoje a Embrapa, por exemplo, com o menor orçamento dos últimos 25 anos, né? A redução dos investimentos em pesquisa, etc., como você pode ter expectativa? Quer dizer, a pesquisa no Brasil, a ciência vem sofrendo muito, não é? Não só com esse governo, já tem uma história longa nisso, né? Então, assim, país que abandona, eu lembro uma vez questionaram o Mahatma Gandhi, né? Por que ele gastava tanto com ciência e pesquisa, né? Um país tão pobre, etc., a Índia. E o Gandhi disse o seguinte, a Índia é pobre demais para se permitir de não gastar muito dinheiro com ciência. Ele falou isso, né? Então, de um lado você tem isso, né? Do outro lado é que para explorar as nossas reservas minerais, hoje nós temos dificuldades enormes, não é? Nós temos potássio no Brasil, né? Existe jazida de fósforo, mas hoje a legislação ambiental, as organizações não governamentais, existe hoje todo um movimento que trava toda a tentativa de exploração dessas áreas, né? Como trava também uma ferrovia como a Ferrogrão, etc, etc. Existe um grande movimento que agora talvez possa até se entender melhor, com muitas revelações que estão vindo dos Estados Unidos, a articulação que tem em tudo isso, né? Mas o Brasil, para explorar minério, é dificílimo. É dificílimo. E grande parte dessas áreas hoje também foram decretadas terras indígenas, unidades de conservação, áreas de preservação, né? É impressionante. Nós temos um caso, há pouco tempo atrás, lá na mina de Altazes, né? Que é uma grande reserva que o Brasil começa agora a explorar, né? Tem uma série de tentativas até de estudar se não tinha como criar uma área indígena lá, mesmo não tendo índio, para impedir a exploração. Então, assim, hoje é muito travado o setor mineral. É impressionante que o setor da mineração e o setor agrícola, que é quem garante os dólares do Brasil, são os maiores exportadores. O principal item de exportação do Brasil é petróleo, depois ferro, não é? Tem alumínio, etc., e os produtos agrícolas, o maior exportador mundial de carne bovina, de soja, né? De algodão e tal. Pois bem, esses são os mais perseguidos hoje, não é? Por uma política pretensamente ambientalista que combate duramente esses setores.
Evaristo de Miranda, ex-pesquisador da Embrapa, está conosco aqui, falando ao vivo no Jornal Gente desse sábado. Evaristo, a nossa ouvinte Débora está falando assim: obrigada por perguntar, Thaís. Nunca imaginei que sementes de tomate e de hortaliças fossem importadas pelo Brasil. Aí eu estou junto com você, também me surpreendi, viu, Débora? Eu queria falar com você agora, Evaristo, sobre questões climáticas, não é? Aliás, essa semana, eu acho que quarta-feira ou quinta, no mesma edição do Jornal Gente, a gente falou sobre temperatura recorde no Rio Grande do Sul, sensação térmica de 50 graus no Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do país, que deveria ser o mais frio, pelo menos em tese, e de uma chuva torrencial no Recife, que provocou deslizamentos e, infelizmente, provocou mortes também. O que está acontecendo, Evaristo? É impressão geral que o tempo está mais louco do que já foi? A gente consegue ter essa base de comparação? E qual que é o fator de influência desses fenômenos climáticos extremos na agricultura brasileira? Que bom, Thaís, que você entrou nesse tema, porque é um tema no qual a gente ouve muita narrativa que não tem fundamento em dados, não é? Quando você fica falando o que vai acontecer com o planeta, com o clima, daqui 50 anos, daqui 100 anos, com o nível do mar, tudo bem, todo mundo pode especular à vontade, né? Mas quando a gente fala assim, não, a maior temperatura recorde, não, o Rio Grande do Sul está entre os estados que atinge a temperatura mais alta todo ano no verão do Brasil. Os recordes de temperatura, de máxima de temperatura no Brasil, são no Mato Grosso do Sul, são nessa região. É que dura pouco, dura algumas semanas no verão, não é? Se você for em Teresina, nunca chega nas temperaturas que você atinge em Porto Alegre no verão. Em Manaus, nunca chega. Em Recife, nunca chega nas temperaturas que você atinge durante 1, 2 semanas durante o verão lá no sul. Só que lá em Teresina é quase quente o ano inteiro, não é? Em Manaus é quente quase o ano inteiro. Então é normal, assim como também no inverno vai cair muita temperatura e não vai cair lá, não é? Agora, o interessante é que esses fenômenos, não é? Nós temos registro desses fenômenos, não é? Eu queria falar assim do Rio Grande do Sul, quando você diz, você vê, nós tivemos esse fenômeno, agora, o ano passado, né? Todas essas inundações que ocorreram lá, que atingiram Porto Alegre, vitimaram a agricultura, né? Pois bem, em 1941, nós tivemos a mesma coisa, num grau talvez até pior. Né? O que foi feito depois de 1941? Imediatamente, eles organizaram a dragagem do rio Taquari, organizaram um sistema de diques ao longo de toda uma área ali de Porto Alegre, que foi ganhando sob o estuário, enfim, cresceu onde não deveria crescer. Esses diques foram instaladas bombas e eles vieram controlando. O que aconteceu com o tempo? Nunca mais se dragou o Taquari e a área ambiental não deixa efetivamente acontecer essa dragagem. Não se manteve os diques, não se mantiveram as bombas, estava tudo sem funcionar, nós tivemos esse desastre. Quer dizer, de novo, não é? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos dragando o Taquari? Nós estamos recompondo os diques? Estamos reconstituindo as bombas, né? Porque o fenômeno, quando não tem gente, não tem desastre. Agora, quando tem gente, tem desastre. Então, esses fenômenos acontecem, não é? Os extremos na flutuação climática natural, eles acontecem, não é? Agora, por que o mesmo fenômeno que aconteceu em 1940 causa mais dano quando acontece em 2024? Porque nós ocupamos locais que não deveríamos ocupar, não é? Estamos usando a terra de forma errada, estamos em áreas que não deveríamos estar e por aí vai, não é? Será que nós temos tempo aqui para contar rapidamente uma historinha lá das inundações de Santa Catarina? Claro, pode contar. Sabe, o Blumenau, a cidade de Blumenau chama Blumenau em homenagem, é o nome do primeiro colonizador da região. Ele veio da Alemanha com 17 famílias, eu serei bem rápido aqui, e migrou no século XIX, e falaram para ele, quando ele viesse, muitas recomendações, mas tomar muito cuidado com os índios, né? Com a violência dos índios, etc. E essas 17 famílias subiram lá o rio e chegaram, então, onde é hoje a cidade de Blumenau, e os índios estavam lá em cima, no Planalto.
E esse é um relato que nós temos do Blumenau, tá? O que estou falando aqui existe relatado detalhadamente pelo alemão. E eles foram ali se instalando na beira do rio, foram plantando e sempre olhando lá para cima, para o lado dos índios, né? Com preocupação. Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nada dos índios atacarem, nada de acontecer nada. Um dia, como eles já tinham algumas informações, eles decidiram fazer uma missão de paz, ir lá visitar os índios, e levaram pinga, levaram um monte de coisa, o cacique os recebeu, eu resumo aqui. E aí, no meio da conversa, ele explicou a fome que eles estavam enfrentando na Amazônia, na Alemanha, o sofrimento, que eles tiveram que migrar para o Brasil, não tinham o que comer, patati patatá, e que infelizmente acabaram ocupando aquelas terras que eram dos índios, mas era para produzir, eles estavam numa situação muito difícil, se desculpou de ter ocupado aquelas terras dos índios, etc, etc. Quando ele acabou de falar, o cacique olhou para ele e falou: mas essas terras não são nossas. Lá onde você está, essa terra não é nossa. Ele falou: não é sua? Ele falou: puta, agora tem um outro dono, né? Ele falou: mas quem que é o dono dessa área? De quem que é essa terra? Ele falou: a terra onde você está é do rio. É do rio. E é realmente do rio, né? E o rio ocupa com frequência essas áreas. Quando não tem ninguém, não tem desastre. Mas quando tem gente, o desastre pode ser enorme, sobretudo em regiões como a Serra do Mar, não é? Onde, quando você tem um período de incidência de chuva muito grande, você tem catástrofes muito sérias por ocupação desordenada, etc. Nós temos que ser capazes, né, de usar melhor as nossas áreas, não é? De ter mais qualidade, planos de drenagem, etc. E não ficar culpando São Pedro, né, por eventos que são naturais, a gente ter extremos para um lado, para o outro. O clima flutua. Aqui em Campinas, em São Paulo, nós temos, desde a época de Dom Pedro II, registros diários de temperatura e de chuva, né? Quando eu olho esse gráfico aí, que tem mais de 130 anos, do Instituto Agronômico de Campinas, o que você vê? Bom, você vê isso, não aconteceu nada. Tem ano que choveu mais, ano que choveu menos. Quando você calcula a média, nunca teve um ano que choveu na média, né? Mas é assim. Em 1926, eu vou brincar aqui, você quase atravessava o Amazonas a pé. O rio Amazonas desceu num nível nunca registrado até hoje, mas é uma coisa impressionante o que secou o rio Amazonas. Secou também o rio Madalena, na Colômbia, o Orinoco, etc. Foi uma seca impressionante. Bom, o que aconteceu? Bom, quase nada, né? Porque havia pouca ocupação, poucas pessoas, etc, né? Se ocorresse hoje uma seca, e olha, em 1926 não tinha desmatamento da Amazônia, não tinha nada disso, né? Se ocorresse hoje uma seca dessa, com o rio baixando nesse nível, teria uma série de consequências, né? Quer dizer, o fenômeno sem gente não tem risco, mas quando tem gente, tem risco, né? E, infelizmente, mesmo depois de um desastre como esse de Porto Alegre, o que está sendo feito neste ano de 25? Vocês ouviram falar de algum planejamento para dragar o Taquari, para reforçar esses diques, para ligar as bombas, etc., para impedir que a água invada a cidade de Porto Alegre? Não. Respondendo aqui diretamente, não. O Evaristo, para a gente terminar a nossa conversa, queria te perguntar de que forma você acha que a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos vai alterar o cenário do grande evento internacional previsto para o Brasil nesse ano, que é a COP30 em Belém do Pará, no mês de novembro. O que você está esperando dessa COP, hein, Evaristo? Olha, eu não quero falar sobre tudo porque não entendo de tudo, não é? Agora, no caso dessa COP, você sabe, são 2 COPs sempre que ocorrem, né? A COP oficial, que é a COP, porque existe uma convenção do clima, e a COP é realmente, vamos dizer assim, a diretoria, quem decide as coisas da convenção. E os países que assinaram depois são obrigados a seguir o que foi decidido na COP, não é? Então, existe o evento oficial. Esse evento oficial da COP30 de Belém, ele vai sendo preparado já esse ano em COPs regionais. Então, vai ter COP lá na África, COP na Ásia. O pessoal do Brasil, como a gente está recebendo eles, vai participar já disso. Textos preliminares vão ser produzidos e depois aqui é feita uma consolidação. Eu acho que nesse nível assim da COP oficial, né,
É claro que a retirada dos Estados Unidos, como grande financiador, né, direto e indireto de muita coisa, vai esvaziar muito o evento. Mas a decisão de sair só pode ser efetivada um ano depois, ou só se efetiva praticamente um ano depois. Quer dizer, os Estados Unidos ainda vão estar fazendo parte, eles vão estar lá. Eu acho que o evento oficial nós vamos conseguir conduzir, não é? Agora, existe uma segunda COP, que é 60% do evento, que é a COP paralela, não é? É a COP onde as sociedades, através de organizações não governamentais, de entidades de classe, etc., se organizam de diversas formas, em eventos, em manifestações, etc., né? Bem, o pessoal que costuma ir nisso, sobretudo as ONGs, eles estão meio morrendo de sede e de fome, porque eles não puderam fazer nada nas últimas COPs, né? A Greta, ela não foi para Baku na última COP, certo? Ela não foi lá participar da COP. Se ela fosse, ela era presa no aeroporto, né? Você não viu ninguém inflando um urso polar lá, o Greenpeace com uma faixa lá na COP. O que aconteceu na COP de Baku? O que aconteceu na COP anterior lá nos Emirados Árabes? Nada de COP paralela, nada. País de petróleo, defenderam o petróleo, ninguém questiona o petróleo e acabou, né? Então, a outra também tinha sido lá no Egito, países muito totalitários. Então, toda essa parte, não é? Não se expressou. A cobertura da mídia brasileira da última COP lá em Baku foi pífia, não é? Porque não tinha essas novidades, todo esse agito, né? Eu acho que no Brasil agora a turma faz 3 anos que eles não conseguem se manifestar. 3 COPs, perdão. A turma vai vir com tudo aí. Acho que esse evento vai fazer muito barulho, vai dar muito o que falar, né? E eu temo também que ele seja utilizado muitas vezes contra o próprio Brasil, né? Nós não estamos tendo COP da Amazônia, não é nada disso, né? É a COP, né? Simplesmente que está acontecendo lá, não é COP da floresta, não é nada disso. Mas esse evento paralelo, acho que é o que deve realmente preocupar bastante, porque a agricultura pode ser muito atacada nesse evento, narrativas, né, contra o Brasil podem ter muito lugar, não é o clima de Baku, não, é o clima de Belém. Evaristo, o nosso ouvinte Edson, de Campinas, aí pertinho de você, está dizendo que gostou muito, que você esclareceu muito sobre a situação dos alimentos no Brasil. Está perguntando onde que ele pode conhecer melhor o seu trabalho, se você tem conteúdo em redes sociais. Eu tenho sim, ele pode entrar no meu site, ele encontra mais de 50 livros, mais de 1.400 artigos e tudo que eu comento na Band, no Terra Viva, no Agramar, é evaristodemiranda.com.br, é o meu nome, evaristodemiranda.com.br. Lá no site ele vai achar meu Instagram, vai achar meu e-mail, tudo isso. Ele mandando uma mensagem, a gente coloca ele também na lista de envios. Eu que agradeço aí a participação de todos, espero ter esclarecido alguma coisa, né? Mas a nossa situação hoje pede atenção, não é? Não é o consumidor que vai conseguir mudando de supermercado. Foi excelente esse depoimento do supermercadista, né? Um pequeno supermercadista, né? Que se apresentou aí, né? E comentou, né? Como que ele pode lidar com isso, né? Agora subindo o diesel, vai subir tudo, né? Então nós temos aí pela frente um ano, ou o governo toma a sério, né? E de certa forma podemos dizer até, ou o governo dá um pouco mais de chance para o Haddad, né? Ou a situação vai se agravar. Isso não se resolve com narrativa nem com discurso. Evaristo de Miranda, muito obrigada, hein? Mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, Evaristo. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. 10